nós te honramos, Pai. Declaramos a grandeza, Senhor. Pai, queremos nos esconder, Senhor, no teu domínio, Senhor. Pai, recebe toda a nossa adoração. Recebe o amor que brota do nosso coração. O reconhecimento que tu é o Senhor, que tu é o soberano. Pai, move o nosso coração nesta manhã, Senhor. Pai, que a tua palavra encontre lugar, que o teu Espírito se mova neste lugar, Senhor. Que haja corações sedentos da verdade. Pai, move, Senhor. Fala conosco, Senhor. Porque quando tu falas, Senhor, a tua palavra é geradora. A tua palavra cria. A tua palavra faz tudo aquilo, Senhor, que não existe. Por isso, Pai, coloco esse momento na tua presença. Pai, que esse lugar seja fechado, Senhor. Somente para os teus anjos rodeando, Deus. Todo espírito perturbador, todo espírito contrário, Senhor, seja neutralizado neste lugar, nas proximidades deste lugar, para que a tua palavra tenha livre curso nas nossas mentes, Senhor. Eu oro te agradecendo, Deus, pelo que tu já fizestes, pelo que tu vais fazer, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Um bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja aí no seu coração. Nós vimos no culto passado sobre valor e investimento. E nesse culto eu quero dar de uma certa forma uma continuidade. E para quem está perto de mim, convive comigo, sabe qual é o assunto que eu mais vibro ao falar. Qual é o assunto que você vibra quando fala? Qual é? Aquilo que quando você vai falar, o seu coração se move, um entusiasmo entra dentro de você e é aquele assunto que você quer falar. Aquele assunto que move você. Qual é o assunto da sua vida? Então, quem convive comigo sabe qual é o assunto que eu mais gosto de falar. É da presença de Deus e do mover do Espírito de Deus. Porque tudo foi criado pelo mover do Espírito de Deus. A terra foi formada, o Pai deu a ordem, o Filho lançou a palavra e o Espírito Santo cobriu e gerou todas as coisas. Então, por isso que hoje também o Espírito Santo é que gera. Nós ouvimos a palavra e o Espírito Santo gera algo em nós. E a palavra tem poder de realizar algo dentro de nós. Então, o que eu quero falar nessa manhã é sobre o lugar da presença de Deus. Porque eu penso, eu acho que é tudo que nós precisamos. E eu ouvi uma ilustração do pastor Paul Washer. Ele é pastor americano. Eu gostei muito da ilustração que ele fez. Ele disse assim, está vindo um caminhão muito grande. E você está na mesma direção que o caminhão. E você está a pé, não está nem de carro. Você está a pé. E aí você dá de encontro com aquele caminhão. A sua vida será a mesma depois disso? Deu de cara, você deu de encontro com o caminhão. Como será que fica a sua vida depois disso? Pense aí. Pense nesse impacto
sobre a sua vida, ela nunca será a mesma. Como que fica? Como que a vida fica? Então, ele diz assim, que Deus é maior que o maior caminhão do mundo. Então, não tem como você dar de encontro com Ele e permanecer da mesma maneira. Não tem como. Se você está da mesma maneira, você ainda não teve o choque com Ele. Você ainda não teve o encontro com Ele. Talvez você está chegando, talvez você está até indo. Mas você não teve um encontro com Ele. Porque quando nós damos de encontro com Ele, não tem como. Não tem como ficar da mesma maneira. E eu tenho um testemunho que eu já dei aqui. Mas pelas pessoas novas eu gostaria de repetir ele. Porque eu fiquei anos convertida. E aí chegou um dia aqui. Então já faz mais de 30 anos, mas foi aqui. E não faz muito tempo. O Espírito Santo disse, como é que foi quando o Evangelho chegou na sua vida? Eu lá orando. E o Espírito Santo falou, como é que foi quando o Evangelho chegou na sua vida? E a hora que as palavras vinham, como o Espírito Santo dizia assim, você não sabe dizer, pois eu vou te dizer. Como que foi na sua vida? E depois eu concordei com o Espírito Santo que foi daquele jeito mesmo. E eu quero contar para você como foi. Você já assistiu aquele filme Impacto Profundo? Que tudo vai ruindo, tudo vai caindo, se desfaz o chão. Aquele impacto que derruba tudo. Então, o Espírito Santo me mostrou e realmente foi isso que aconteceu na minha vida. Foi um impacto profundo que veio sobre mim, sobre a minha família. Foi uma avalanche, sabe o que é avalanche? Desmorona tudo. Então, foi uma avalanche do reino dos céus. Foi um mistério revelado. Foi uma luz que raiou na escuridão da minha vida. O reino do Messias havia chegado. Chegou com tamanha força que o meu coração se quebrou de encontro com Ele. Despedaçou todos os meus conceitos, todos os meus achismos. E o meu ser se dobrou a Ele. O reino do Messias havia chegado para mim e para minha família. Chegou como um impacto profundo, ele desmoronou os alicerces falsos da minha vida. Ele destruiu as forças de demônios que eu não conhecia, que estavam me destruindo a minha família, meu casamento. E o Espírito Santo me mostrou. E tive uma visão, que um anjo desceu com uma espada e ele decreta território do céu. Minha casa é um território do céu. O resgate chegou. Era o céu invadindo a terra. Não sei como está a sua vida. Não sei se você tem noção do quanto você precisa do Salvador. Não sei se você tem noção do quanto você precisa do Salvador. Sabe, às vezes você chega muito devagar, você não dá de encontro com Ele. E você não tem noção, você ainda não chegou perto. Você ainda não tocou o Altíssimo. Você não tem noção de que precisa um Salvador. Sabe, alguém quase se afogando nas tempestades da vida e o resgate chega? Foi assim na minha vida. Poderia ser um casamento todo destruído. Os meus filhos poderiam ter outro destino. Os meus netos, outro destino. Com certeza, outro destino teria. E você está tendo a oportunidade de mudar. Não só o destino da sua vida, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos
da geração. Porque Deus diz que abençoa até a 1000ª geração daqueles que o buscam. Então, mudou tudo. E quando a verdade chega, a verdade do reino, foi como se o mundo parasse para mim. Esse mundo ficou em segundo plano. Eu estava enxergando. O reino tinha chegado, eu estava enxergando. Se você já enxerga o reino, você já está dentro. Se tu está enxergando esse reino, tu está dentro dele, com certeza. Você está dentro dele. E tudo que era palha na minha vida, tudo que era palha foi levado pelo vento da verdade de Deus. Tudo ficou em segundo plano e só o soberano e os seus princípios. O Senhor nos tirou daquele deserto e Ele nos plantou junto à corrente das águas e nos trouxe para perto. Ele nos atraiu. Quando você vivia alheio à vida de Deus, você simplesmente acreditava que existia um Deus. Quando você vivia alheio à vida de Deus, Ele te atraiu. Você não está aqui, você não está buscando Ele porque você, vou buscar, vou tentar alguma coisa diferente. Minha vida está tão desgraçada, eu vou tentar, vou lá naquela igreja para ver se muda alguma coisa. Não foi você. Ninguém consegue vir a Ele se o Pai não atrai. Ninguém consegue vir a Jesus. Ninguém consegue chegar a Jesus se o Pai não estiver atraído. É o que o versículo diz. Ele diz em João 6,44, ninguém pode vir a mim, Jesus falando, a menos que o Pai, o qual me enviou, não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele te trouxe para te dar vida eterna. E não só vida eterna. Te dá a presença dele na sua vida. Não só a vida eterna, mas o poder dele na sua vida. Você foi atraído pelo Pai para vir até Jesus. E aí ter a vida eterna. Quando você se torna filho, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que vai te ensinar todas as coisas. E além de ensinar, o Espírito Santo é aquele que te capacitará a andar no reino dos céus. Porque nós somos muito terrenos, muita mente, a nossa mente, os nossos conceitos, os nossos achos. Nós não conseguimos viver nesse reino. Meu Deus, é coisa louca, é loucura esse reino. Nós não conseguimos viver, mas o Espírito Santo nos capacita a viver o reino de Deus, viver nesse outro domínio de Deus, é o Espírito Santo. E só dependerá da tua disposição para andar. Deus colocou um bom caminho para nós andar. O caminho que você está caminhando é bom? Deus colocou um bom caminho, por isso nós precisamos conhecer qual que é o bom caminho. Deus colocou, ele diz lá em Jeremias 6,16, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por eles, e achareis descanso para vossas almas. Mas ele diz, não andaremos. Há quem diga, não quero andar nesse caminho. Eles rejeitaram o bom caminho e o lugar da presença de Deus. Nós andávamos nos nossos próprios caminhos. Você não fazia um caminho para andar? O seu jeito, a sua maneira, o meu caminho. Só que no reino de Deus não tem o meu caminho. Ou você anda no caminho de Deus, ou você anda no caminho do inimigo de Deus. Não tem o meu caminho. Não existe ficar no meio, não existe. Se você não escolheu o lado de Deus, você já está no outro lado. Se você não escolheu o domínio de Deus, você já estará no domínio do inimigo de Deus. É assim que funciona no mundo. No reino do Espírito é assim que funciona. Então não tem, é o caminho de Deus. E aí, para nós, não estava tão ruim o nosso caminho. O jeito que eu andava não estava tão ruim, não estava tão desgraçado da vida. Muitos chegam a ser acabados em pedaços diante do Senhor, mas muitos não. Ainda não estavam assim. E aí em Provérbios 14:12 diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte.
Aí você vê alguém pondo o pé no caminho da morte. E você pensa, meu Deus, eu preciso falar, ele está no caminho de morte. E aí você vai e fala, ó, isso aí é caminho de morte. Ele fala, falou, tem um bom caminho. Não, não quero. E aí se você andar nesse caminho, você vai caminhar para a morte. A morte, separação de Deus, e depois a morte própria física, antes do tempo de Deus. E aí no Salmo, se você tem sua Bíblia aí, você pode abrir, Salmo 1. Salmo 1, versículo 1. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é esse lugar? Isso aqui? Lugar. Isso é lugar. Lugar para se estar. Bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o Salmo 1 diz, ele mostra no qual caminho nós não devemos andar, que é nesse caminho aqui. Esse é um lugar que você não deve caminhar. O versículo 1, ele nos mostra uma fonte. Isso aqui é uma fonte. O conselho do ímpio é uma fonte. O caminho dos pecadores é uma fonte. E a roda dos escarnecedores é uma fonte. E aí o versículo nos mostra a influência sobre a sua vida. Qual é a influência? É esse lugar aqui que é a influência sobre a sua vida? Se buscarmos essas fontes, essas aqui que está falando, nossos pensamentos e sentimentos serão influenciados e você vai ser moldados por isso aí. Você vai ser influenciado pelo perverso, pelo pecador e pelo zombador. É isso que está dizendo o texto. Ninguém segue o conselho do ímpio por obrigação. Alguém está te obrigando a seguir o conselho do ímpio. Ninguém anda no caminho do pecador porque ele é coagido a andar. Ninguém se assenta na roda dos escarnecedores porque ele quer, mas sim por uma escolha. Qual caminho, qual lugar eu vou estar? E sabe por que às vezes nós almejamos o caminho deles? Porque nós ficamos observando, porque nós ficamos achando. É como se a gente estivesse meditando. Ai, mas olha lá, mas olha, ele não segue a Deus, mas olha lá o caminho, olha como ele anda. Mas olha, não tem tanta coisa ruim acontecendo com eles. Não, eu acho que não é tão assim, eu acho que eles não são tão perdidos. Acho que eles não estão perdidos. É isso. Aí nós começamos a meditar no caminho dos pecadores. Aí nós começamos a meditar nisso que o Salmo 1 está falando. E aí é onde nós somos moldados por aquele lugar. Aquele lugar. Pastor John Piper é que diz isso. Pastor americano. Da mesma forma que os prazeres do mundo atraem. Por que atrai? Porque olha. Porque se detém, porque fica achando. Faz isso. Aí começa a olhar e traz o prazer. Então a mesma coisa é com as coisas de Deus. Você começa a olhar, você começa a experimentar e você começa a ter prazer na lei do Senhor. Por isso que o versículo continua, o 2. Ele diz assim, antes, em vez de ouvir conselho do ímpio, se deter no caminho do pecador, se assentar na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A lei do Senhor começa a ser prazer. O prazer é a lei do Senhor. Então, como fica essa pessoa? Que lugar que vai essa pessoa quando ela faz isso? Ela vai para esse lugar aqui, Ele é o 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo o que ele faz será bem sucedido. Esse é o outro lugar que nós devemos estar.
Agora, a vida de Deus, ela não flui naquele lugar, primeiro ali, do caminho dos pecadores. A vida de Deus não flui ali. Nada nasce ali. A vida de Deus flui por meio da palavra de Deus. Quando meditamos na palavra de Deus, nesse momento, as nossas raízes vão para as águas. A hora que eu fico meditando, eu vou sendo enraizados. Você está plantado? Você está em como aquelas árvorezinhas que as raízes estão tudo para fora. Qualquer vento derruba. Você está plantado? Nessas correntes que Deus tem. Você está plantado ali. Ele é plantado. Aqui diz assim que ele fica sempre verde as folhas. Você já viu uma planta toda murcha? Você não consegue, você corre da água para ela. Você não consegue ver. Então aqui diz que fica, a folhagem não murcha e tudo que ele faz prosperará. Quando? Quando ele medita na palavra de Deus. E quando nós meditamos as nossas raízes. Por isso que aquele que não medita na Bíblia, aquele que não lê a Bíblia, é solto. Ele é assim, ó, qualquer vento derruba ele. Qualquer tristeza coloca ele no chão. Porque ele está ali, ó. E aí quando você medita as raízes nas águas de Deus. Nas águas de Deus. E nesse momento que as nossas raízes estão ali nas águas de Deus, nós damos lugar para a presença de Deus. É nesse momento que nós temos experiências com Deus. Nesse momento que nós começamos a ter experiência. Se não faz isso, como vai ter experiência? Como vai ter experiência com Deus? Se não ora, se não lê, como ter experiência com Deus? Como ter um encontro profundo com Ele, que abala toda a sua vida, que entra o poder dEle, que te move, que te coloca de pé diante das lutas. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, o Deus da fortaleza. Sabe o que nós éramos? Nós éramos arbustos solitários no deserto da vida. E Ele nos transportou. Ele nos plantou junto à corrente das águas. As águas estão ali, mas as nossas raízes estão em direção às águas? Ou estão longe? Ele nos plantou perto das águas. As águas são a presença de Deus. Qual direção está indo suas raízes? Qual tem sido sua fonte? Se o nosso coração se inclinar para as coisas que não fazem parte do reino dos céus, estaremos nos afastando das fontes de vida. Vida. E o lugar que estivermos começará a ficar seco. Começa a ficar seco e você se torna. Quando o povo rejeitava andar com Deus, o profeta trouxe uma palavra para eles. Ele diz assim: por que será como um arbusto solitário no deserto? Não verá quando vier o bem, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Talvez tenha alguém aqui que se sente assim. Um arbusto solitário no deserto, não sente a vida de Deus. Se sente sozinho, parece que nada dá certo na vida, parece que a tristeza domina o coração, parece que não floresce, nada acontece, a mesmice se instala ali, porque o rio não está correndo, vida não está chegando ao nosso coração. Se você está assim, se tem alguém aqui que está assim, que se sente como esse arbusto, solitário no deserto, não sabe quando vem o bem, não consegue enxergar nada bom na vida. Tudo que olha é ruim. Você está arbusto. Você está afastado, precisa se aproximar. Mas tem uma boa notícia, você está aqui. Você está aqui, então com certeza Deus quer mudar você de lugar. Há um rio correndo nesse lugar, você crê nisso? Há um rio correndo aqui.
E esse rio, ele traz salvação. Ele traz cura ao seu coração. Ele traz uma visão nova para a sua vida. Por isso que o louvor é uma das coisas, além da Bíblia, uma das coisas que mais nos leva para a presença de Deus. Mais nos leva. Eu escutei um testemunho de um irmão que eu pensei comigo, é isso que eu acredito. Ele disse, pastora, um dia eu acordei e eu estava tão angustiado, que eu pensei, vou ligar para o pastor. Mas o pastor estava viajando. Falei, meu Deus, eu preciso de ajuda. Eu estou muito angustiado. E aí, então, ele tinha na hora alguém e ele foi para o secreto dele. Ele foi para o Senhor e colocou um louvor. E a hora que aquele louvor começou a tocar, as águas começaram a fluir. E ele diz que o Senhor começou a ministrar a presença de Deus. Ele foi para o lugar da presença. Socorro, Senhor, eu preciso de Ti. E as águas começaram a fluir. E ele diz que o coração dele foi inundado. E diz que saiu toda aquela tristeza, aquela angústia. Ele disse, por que eu estou angustiado? Eu não tenho motivo. E aquela angústia saiu. É isso que eu acredito. Esse é o poder. O louvor nos leva para a presença de Deus. A Bíblia nos leva para a presença de Deus. Esse momento da grande celebração nos leva para a presença de Deus. As conversas espirituais nos levam para a presença de Deus. E aí nós vemos a presença, o mover da presença na vida daquele irmão foi a presença de Deus. A presença de... Nós vamos para o livro. E aqui nós encontramos Deus. E aqui nós conhecemos Deus pelo livro. Pelo livro. Quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei por Ele. Eu suspirava por Ele. Como eu suspirava quando eu conheci meu marido. Eu suspirava por Jesus. Eu me apaixonei pelo livro. Não é idolatrar o livro, mas é o que está dentro dele. Não é um livro qualquer. Por isso que eu não posso pegar de qualquer maneira esse livro. Esse livro é um encontro com Deus. Esse livro nos conta. Nós ouvimos a voz de Deus mais nesse livro do que nos nossos ouvidos, no nosso coração. Mas eu tenho que ir para esse livro para encontrar Deus. Esse livro mostra Deus. Esse livro é sobrenatural. É um encontro com Deus e é um encontro com os profetas. O povo do Antigo Testamento, eles às vezes tinham 1 ou 2 profetas que profetizavam naquele tempo dos reis. O profeta Isaías, o profeta Ezequiel. E aí eles ouviam, o profeta falou. Aí Deus disse, Deus falou. E aí eles ouviam 1 ou 2 profetas. E nós temos todos os profetas. O que os profetas faziam? Falavam o que Deus queria falar para o homem, para a humanidade. Nós aqui temos todos os profetas. Imagine, Deus falou, eles queriam ouvir Deus. E nós aqui vamos ouvir todos os profetas. Nós vamos ouvir aqui tudo que Deus falou. Talvez Deus para você é alguém tão distante. Você precisa se achegar à presença. E esse livro é um dos meios para você chegar à presença de Deus. Nós somos privilegiados. Privilegiados tendo o livro. Mas você não pode ir para esse livro como se ele fosse qualquer livro. Você precisa ir para ter um encontro com o autor do livro. Em Salmos 1, 2 e 3 diz que quando você tem prazer na lei do Senhor e medita nela, você é essa árvore plantada. Interessante que então meditar leva você às águas
de Deus. Agora, outra coisa interessante que eu vi em Jeremias 17, fala a mesma coisa. O profeta Jeremias fala a mesma coisa. Ele diz, bendito o que confia no Senhor. Quase a mesma coisa. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto à corrente, que estende suas raízes para o ribeiro. O que muda nesse versículo do outro? O primeiro é meditar e o segundo é confiar. Então, confiar em Deus é uma atitude nossa. Eu decido, eu confio. Então, confiar me leva para as águas. Me leva para a presença de Deus. Confiar. Deus se agrada quando eu confio. E isso te leva para a presença dEle. Podemos ver algumas coisas nesse texto que nos leva para junto das águas. Ter prazer na lei do Senhor. Meditar na palavra e confiar em Deus. E eu quero ir para a parte final, falando de Davi, o rei. Deus tem ministrado muito meu coração sobre Davi. Eu estive lá em Israel, em alguns países ali ao redor também, mas nós estivemos lá onde era o palácio de Davi. E então tem as ruínas lá, e aí depois a gente desceu e viu algumas divisórias do palácio, pedras que contam história. Eu me senti tocando no passado. Aí eu pensava, mas esse é o lugar que Davi estava. Aí o pastor Robson falou assim, esse lugar é bem alto, ele deve ter olhado a Betseba lá naquela altura. A gente até ficou imaginando onde é que era a casa da Betseba lá. E aí, toda vez que eu agora medito sobre Davi, eu li todos os salmos, principalmente os que Davi escreveu. Eu me lembro daquelas pedras, eu me lembro do restante do muro e do lugar onde estava o palácio de Davi. Davi foi um homem igual a todos os homens, em parte. Davi pecou e feio, mas o que fez Davi um homem diferente, o que fez Davi ser aquele que experimentou de Deus, foi o arrependimento profundo no coração dele, que levou ele para os braços de Deus. Arrependimento. E aí Davi experimentou. Ele diz, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Lembra de um lugar que você tenha visto que faltou água, como o terreno fica? Coloca água, parece que chupa aquela água. Davi dizia isso, Deus. Davi conheceu a Deus. Davi conheceu o coração de Deus. Davi conheceu o que mais agradava a Deus, a nossa presença com Ele. Deus nos ama a ponto de querer estar perto de nós. Isso mudou minha vida. Quando eu entendi isso, mudou minha vida. Não era, eu tenho que ir por causa de mim a Deus. Não, eu tenho que ir a Deus por causa de Deus. Ele sente a minha falta. Não é mais por causa de mim. Nada é a respeito de mim. É a respeito dele. É Ele. Tudo é Ele. Todas as coisas. É só um sinal que Ele dê, tudo cai. Mas há um sinal que Ele dê, tudo pode ser levantado. É Ele, é a respeito dEle. O que Davi mostra? Intensidade. O que na sua vida você é intenso? Pense aí. É as séries da TV? Seja sincero. Seja sincero e depois tenha arrependimento. O que você é intenso? No que você vibra? Se não é pelo Criador. Tudo que você tem é por causa dEle. Tudo que você faz é por causa dEle. Por causa da força dEle. Se você vive é por causa dEle. Davi descobriu a presença.
E o Salmo 16 diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, e na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpétuas. A presença de Deus. Quem conheceu a presença nunca mais sai. Quem sai é porque não conheceu a presença de Deus. Nunca teve aquele choque. Por isso que consegue sair. Mas quem conheceu a presença de Deus não consegue. Não te largo mais. Nem que tu me bate, eu não te largo mais. Disse um dos apóstolos dele, não sei se foi Paulo. Não te largo mais. Davi era apaixonado. E sabe que as pessoas zombavam dele? Mas é invisível, mas ninguém enxerga esse Deus. Como que tu é tão apaixonado por uma coisa que tu não vê? Talvez já passou isso pela sua cabeça. Aquela pessoa é exagerada. Aquela pessoa é fanática. Não precisa de tudo isso. Do jeito, Deus já entende como eu sou assim. Então, Deus sabe, não precisa de tudo isso. Aquela pessoa é exagerada. Aqueles que pulam lá nos estádios, pulam, gritam, se matam. E quando vão ver os ídolos? Chega a loucura. Adorar a criatura em vez do Criador. Intensidade. E aí Davi, então, era tão intenso para Deus. Que Davi sabia que a arca de Deus representava a presença de Deus. E a arca foi roubada no tempo de Saul. Foi roubada. E aí os filisteus roubaram a arca. E foi, daí eles tiveram as maldições lá, porque levaram a arca, daí devolveram a arca, mas daí Davi foi trazer a arca do jeito errado, daí morreram gente por causa disso, aí deixou a arca em outro lugar. Então deixa a arca lá, deixa quieto. Mas daí Davi ia reinar em Jerusalém. E quando ele foi reinar em Jerusalém, ele disse: não posso reinar aqui, tenho que trazer a arca. E Davi fez uma tenda e trouxe a arca. E ali Davi estabeleceu, eu não vou falar sobre isso porque é um assunto bem maior, mas Davi instituiu 24 horas, o tempo inteiro, noite e dia, em tornos. Ele até pagava alguns, trazia eles para ficar só lá. E era música, e era canto, e era profecia que tinha lá. Alguns entendidos dizem que acham que a maior parte dos salmos foram escritos lá, na presença de Deus. Eu coloco um desafio para você ir para casa e você ler. Você não vai ler todos os salmos assim, então leia os que dizem Salmo de Davi. Leia, tentando entender Davi. Por que tanta paixão? E você vai ver um Davi que sofre, mas que depois busca o Senhor. E por isso ele ama e é intenso com Deus. E sabe o que eu vi de mais surpreendente nesses dias? E isso enche o meu coração. É que o profeta Amós, ele profetizou. Ele disse assim: naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi que está caído. E eu nunca entendi isso. Quero finalizar com isso. Eu nunca entendi o que era esse tabernáculo de Davi que havia caído. E Amós diz: eu vou levantar o tabernáculo. E melhor ainda, foi no Novo Testamento. No livro de Atos 15, se você tem a Bíblia aí, pode abrir que vale a pena nós olharmos o último versículo aqui. Em Atos 15, 16. Atos 15, 16, diz assim, eu vou ler do 14 em diante. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome.
Confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-os de suas ruínas, restaurá-lo-ei. O que é esse tabernáculo de Davi? É um povo todo rendido, todo apaixonado por Deus, todos intensos para Deus, adorando a Deus. Deus vai fazer isso, já está fazendo em muitos lugares. Uma tenda já está sendo colocada e as pessoas adoram. Já aconteceu fora do país esses dias. Ficaram tantas horas lá, só pararam porque o prefeito e os policiais foram lá e decidiram que tinha que parar porque a cidade não comportava aquilo. A cidade não conseguia hospedar todas as pessoas do mundo que estavam indo lá. O que estava acontecendo lá, gente? A tenda de Davi. Tem um lugar na sua casa para essa tenda? Pedir que o louvor possa estar subindo. Eu convidar você a refletir sobre isso. Tem um lugar para essa tenda na sua casa, aonde você vai adorar a Deus, aonde você vai lá com um livro ter um encontro com Deus, aonde você vai lá acessar o mundo espiritual, suas raízes chegarem nas águas. Tem um lugar na sua casa para o Senhor. Primeiramente é o coração, mas a casa precisa ser invadida. A casa precisa ser invadida. Quando nós nos convertemos, eu e meu marido, respirava-se dentro de casa. Eu estava conversando com um dos filhos e ele me lembrou isso. Ele disse: mãe, o temor de Deus. O que é esse temor? O respeito de Deus. O respeito de Deus. Minha mãe, isso agrada a Deus. Isso não agrada. E eles eram de coração puro. Eles rasgavam, queimavam roupas que tinham imagem, coisas diferentes que não eram do reino de Deus. Quem você anda proclamando, até com as suas roupas? Quem? Quem você anda proclamando? Porque quando você põe uma roupa que tem algo ali, que seja um ídolo, você está propagando ele, fazendo propaganda para ele. Se você quiser se colocar de pé para responder essa palavra. Toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos responder ela. O que eu faço com o que eu ouvi? Deus quer uma resposta de nós nessa manhã. Se você quiser curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e aí você fica no secreto. Fale com Ele. Dê a resposta para Ele. Se existe um lugar no seu coração para armar essa tenda, se existe um lugar na sua casa para armar essa tenda, você ser tomado tanto pela presença de Deus, que essa presença enche o lugar. Os seus filhos sentem a presença, porque não tem como. Quando mostra Jesus glorificado, suas roupas eram como alva, lã, brancas como fluorescente, seus olhos eram como chamas de fogo. O céu precisa ser real na sua casa. Os teus filhos precisam ter familiaridade com o céu. O céu deve ser real para eles. O céu foi real para nós quando chegou o reino. Não tinha como esconder. Não tinha como esconder dos filhos. E por que eles ouviam, gente? Por que aquelas criancinhas, nós vamos lá orar a Deus, eles ficavam 1 hora comigo. Criancinha pequena. Nós fazíamos a roda de oração. Meu marido vinha 11 horas da noite da farmácia. E nós nos ajoelhávamos, ele caindo de cansado. E as crianças rodeavam ali.
E eu naquela hora, a gente só sabe da história depois que ela passa. Naquela hora eu pensava, meu Deus, será que sou eu sozinha que estou orando aqui? Meu marido cansado desse jeito, debruçado aí. Meus filhos ali com a cabecinha baixa, eu não sabia até que ponto eles estavam vendo que eu estava clamando o nome do Senhor. Eu já te dei a resposta para você chegar à presença. Eu já te dei a resposta, como é que as águas vêm. Responda ao Senhor agora. Senhor, eu vou armar uma tenda na minha casa. Tu vai ter lugar na minha casa, Senhor. Tu vai ter preferência na minha casa, Senhor. Vá falando e respondendo com Deus. Depois nós vamos evocar o nome do Senhor. Nós vamos evocar a presença do Senhor através do louvor. Se há alguma coisa para se arrepender, se arrependa. Se arrepender, leva você para junto das águas. Você quer ter um encontro profundo com Ele? Você quer ter um choque com Ele? Dar de encontro com Ele? Como aquele caminhão? Senhor, eu quero correr para a Tua presença. Não vou aceitar menos que isso. Como Jacó se agarrou, eu não te largo enquanto Tu não me abençoares. Agora eu te convido a fluir nas águas para cantar. Deus, quero ouvir uma canção do povo, uma canção do Teu coração. Convido você agora a entrar nas águas, a cantar uma canção para Deus. Ele é merecedor, Ele é o Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro.